Fiona, Brian e Thomas, obrigado pela linda música cantada no momento de louvor. Agora, quero convidar nosso irmão Kevin Wall para compartilhar sua mensagem conosco nessa manhã, e ele irá fazer a oração inicial. Bom dia a todos. Agora, quem puder ajoelhar, vamos falar com Deus em oração. Pai Celestial, te agradecemos muito por mais um dia de vida e te agradecemos por nos dar a vida mais abundantemente. E nós agora lhe pedimos pela guia do seu Espírito Santo, sabedoria, discernimento e entendimento assim que estudamos as suas santas escrituras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gostaria que abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Só para vocês saberem, depois que lermos o texto de Lucas, iremos abrir em outras partes da Bíblia, inclusive o livro de João. Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45. Nessa manhã, estarei falando sobre qual é a lei no Novo Testamento. Eu costumava ter a tendência de ler um texto do Novo Testamento e me perguntar: está aqui falando dos 10 mandamentos? A lei moral ou cerimonial? Nessa manhã, deixaremos simplesmente a palavra de Deus dizer-nos qual era a lei para os escritores do Novo Testamento. E deixe-me primeiro advertir que o texto de Lucas que iremos ler não fala sobre a lei. Assim que lemos, mostrarei essa conexão. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus está dividindo as Escrituras do Velho Testamento em 3 categorias. Primeiro, a lei de Moisés, a segunda, os profetas e os salmos. Primeiro, quero falar da lei de Moisés. Eu tinha o entendimento de que a lei de Moisés era a lei cerimonial, mas se você olhar a lei de Moisés em um dicionário online, o Merriam-Webster ou American Heritage, é o nome para os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Alguns podem me perguntar, mas Kevin, temos um texto da Bíblia que remete a essa definição. Sim, temos, e irei ler para vocês. No livro de 2 Reis, temos um texto do Velho Testamento citando outro do Velho Testamento. Falando do rei Amazias, diz o seguinte: os filhos dos assassinos, porém, não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. 2 Reis, capítulo 14, verso 6, citando Deuteronômio 24, verso 16. Esse texto, amigos, não são os 10 mandamentos, nem a lei cerimonial, mas é chamado de a lei de Moisés. Gostaria que abrissem no livro de Mateus, capítulo 22, começando no verso 35. Matthew 22, starting with verse 35. And it reads, Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vamos parar aqui por um momento. Você está em Mateus.
Mas em Lucas, capítulo 10, verso 25 a 28, você encontra a mesma história. E é escrito o que está escrito na lei. Vamos encontrar qual é o grande mandamento na lei. Jesus said unto him, Thou shalt Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus citou Deuteronômio 6, versos 5 e Levíticos 19 e 18. E esses dois versos são chamados de a lei. Mas, de novo, eles não são os 10 mandamentos nem a lei cerimonial. Agora, vá ao livro de João, capítulo 1, verso 45. João, capítulo 1, verso 45. and it reads, E diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Now turn to John 6:14. E diz assim, João 6,14: Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Prophet that should come into the world. Agora, gostaria de que vocês abrissem no capítulo 7 de João, verso 40, que diz assim: Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: Verdadeiramente este é o profeta. Prophet. What are they referring A que eles estão se referindo? Eles estão se referindo a Deuteronômio capítulo 18, versos 15 e 18. E novamente, amigos, não estamos falando sobre os 10 mandamentos nem da lei cerimonial, mas mesmo assim estamos falando sobre a lei. Vamos para o próximo capítulo de João, capítulo 8, verso 17. John 8:17. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Two men is true. E está citando Deuteronômio 19, verso 15. Esse é o princípio, que 2 ou 3 testemunhas que tiramos de Deuteronômio. E esse livro é chamado de a lei. Mas essa parte que estamos lendo não são os 10 mandamentos nem a lei cerimonial. Mesmo assim é chamado de a lei. Continue no livro de João. Irei ler um texto do livro de Romanos. Stay where you are in the book of John. I'm going to read to you from the book of Romans. O apóstolo Paulo diz: A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Is the fulfilling of the law. He did quote the Ten Ele citou os 10 mandamentos, Romanos 13, 8 a 10. Mas ele também citou como Jesus Levíticos 19 e 18. Então, a lei inclui os 10 mandamentos. Ele também cita Levíticos 19 e 18, o qual não são os 10 mandamentos e nem a lei cerimonial. Encontramos os 10 mandamentos e encontramos Levíticos 19 e 18 sendo chamados de a lei. Lemos partes do Novo Testamento citando os livros de Moisés, que são chamados de a lei. Então, essa é uma das categorias que Jesus dividiu as Escrituras do Velho Testamento, a lei de Moisés. Vou ler novamente um dos escritos de Paulo. Permaneça no livro de João. 1 Coríntios 14, verso 21. Paul's writings. Stay where you are again in the book of John. This is 1 Corinthians 14:21. In the law Está escrito na lei:
por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Nesse texto, Paulo está citando Isaías 28, 11 a 12. Vocês têm a lei de Moisés e os profetas. Em qual seção do Velho Testamento o livro de Isaías é encontrado? Nas de profetas. Sim. Então, 1 Coríntios, Paulo chama os profetas de a lei. Até agora, temos visto os 5 livros de Moisés e os profetas sendo chamados de a lei, e na maioria das partes da Bíblia, os quais não são os 10 mandamentos e nem a lei cerimonial, mas vemos essas partes da Bíblia sendo chamadas de a lei. Então chegamos para a nossa última categoria, Salmos. Voltamos a João 15, verso 25. João capítulo 15, verso 25. E Jesus diz: porém, para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Onde no Velho Testamento encontramos isso? Em 2 salmos. Salmo 35, verso 19 e Salmos 69, verso 4. E diz que é escrito na lei deles. Então, qual seção do Velho Testamento acabou de ser chamado de a lei? Os Salmos. Sim. Vamos ver mais um lugar para os Salmos. João 10, verso 30. Acredito que vocês estão familiarizados com essa passagem. Vamos começar no verso 30. Capítulo 10, começando no verso 30. Eu e o Pai somos um. De novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Vamos parar aqui por um momento. Aqui Jesus está citando Salmos 82, verso 6. Eu não vou explicar a citação de Jesus, Salmos 82, palavra por palavra. Só deixarei alguma coisa para que vocês pensem. Se você olhar Deus no dicionário Webster 1828, deuses podem também se referir a governantes, príncipes, juízes, magistrados, poderosos. Mas o pano de fundo se você olhar no dicionário Webster 1828 e no dicionário hebraico, você encontrará essa definição. Mas, novamente, Jesus está citando Salmos 82, verso 6. Vamos continuar no verso 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que me acusais de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Novamente, amigos, o pano de fundo é os Salmos, que acabaram de ser chamados de a lei. Os Salmos não são os 10 mandamentos, nem a lei cerimonial, mas outra seção do Velho Testamento. Então, o que temos visto nessa manhã, amigos, que os 5 livros de Moisés sendo chamados de a lei, os profetas sendo chamados de a lei e os Salmos sendo chamados de a lei. Então, para os escritores do Novo Testamento, qual era a lei? Exato, as escrituras do Velho Testamento.
E acredito que, sabendo isso, irá nos ajudar a ter um melhor entendimento, assim que ao decorrer dessa semana, estudando sobre a lei. Para terminar, gostaria que abrissem em 1 Pedro 1, versos 23 ao 25. Vamos ler do verso 23 ao verso 25. And we'll read verses 23 to 25. The Apostle Peter says, O apóstolo Pedro diz: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se e a erva cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. which by the gospel is preached unto you. As we have concluded, Tendo concluído, amigos, a lei para os escritores do Novo Testamento era as escrituras do Velho Testamento. E para nós hoje, amigos, a lei é a Bíblia completa, a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. A palavra de Deus vive e é permanente. Assim com que vocês passam esse dia e todo outro dia de sua vida, se a palavra de Deus é a sua lei, você também durará para sempre. Que Deus possa abençoar ao continuar o estudo de sua palavra. Nesse momento, vamos curvar nossas cabeças para uma palavra de oração. dear Heavenly Father, Pai Celestial, agradecemos novamente por outro dia de vida e oramos ao enfrentarmos este dia que Teu Espírito nos guie, nos conforte e nos ensine. Agradecemos por nos dar Suas santas Escrituras e se revelar através delas e o Seu plano de salvação. Adoramos e louvamos o Teu nome. Agradecemos por dar o Teu Filho Jesus e nos revelar as Suas preciosidades. Em nome de Jesus. Amém.